Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Marina era o amor da minha vida e desde os meus 13 anos eu era apaixonado por ela. E essa garota sabia que eu era capaz de cometer maluquices só para ter a sua atenção. E sabendo dos meus sentimentos, ela aproveitava. E escondido dos seus pais, começamos a namorar. Mas a gente era muito infantil. E por isso, vivíamos terminando e voltando. Mas a nossa volta só acontecia quando a Marina queria e eu parecia o seu brinquedinho. E quando terminamos o colegial, a minha namorada terminou comigo, dizendo que não queria mais me ver, que a gente não tinha nada a ver e que eu era um moleque sem futuro e que ela via o meu futuro onde eu seria o meu pai e ela a minha mãe, e a vida que ela queria não era aquela. Realmente, os meus pais eram pessoas simples, humildes. Para eles, ter dinheiro para comer e pagar as contas estava ótimo. Eles eram felizes do jeito deles, e eu não via problema nenhum. Papai montou uma marcenaria na garagem de casa e me colocou para ajudar. Mas eu não queria nada com nada e não fazia o serviço direito. Sentava numa cadeira de escritório que tinha no meio da nossa oficina. E ali o mundo podia desabar que eu não me mexia. Eu não varria, não limpava o local. O meu pai era o patrão e o funcionário ao mesmo tempo. E papai não me orientava. E eu não procurava aprender. E quando a Marina jogou na minha cara que eu era um moleque imprestável, doeu em mim. E como eu tinha mania de dizer que eu era o filho do dono, essa garota olhou para mim e afirmou que eu era o filho do dono de nada, porque aquela marcenaria nunca iria crescer. E a minha preguiça não me deixaria ser ninguém. Olha, fora isso, ela falou outras coisas também. Mas eu foquei mais no preguiçoso e que não seria ninguém. E olha que, para quem diz que homem não chora, não sofre, é um grande mentiroso. Eu chorei, sofri e cheguei até a ficar com raiva da Marina por um tempo. Mas bastava ela aparecer que eu esquecia de tudo. E toda vez que eu começava a sair com uma garota, a Marina surgia não sei de onde e vinha com aquele jeito que eu não conseguia dizer não. E irresistivelmente eu me entregava a ela e semanas depois ela me abandonava novamente. E mesmo eu sendo esse garoto que ela dizia que eu era, eu pensava em casamento, família, enquanto ela em viajar, conhecer o mundo, tudo o que eu ainda não podia oferecer a ela. E foi pensando nisso que novamente ela terminou comigo. A Marina foi bem sincera e de maneira franca. Me falou tudo o que ela sempre falava. Apontou os meus pais como motivo de terminar comigo, porque na cabeça dela, os filhos eram sempre reflexo dos pais. E o meu espelho não era o mesmo que ela queria colocar na casa dela. E a Marina acabou comigo. E disse que eu deveria arrumar um emprego de verdade, porque a marcenaria do meu pai era fim de carreira. E até entendia porque ele era velho e precisava se ocupar com alguma coisa.
Agora eu deveria estudar, fazer faculdade, ser gente, ter dinheiro e não pouco, muito, porque mulher gostava de conforto e coisas boas. Eu não consegui dizer uma palavra, porque quando eu comecei a falar, ela disse para eu parar, porque o que saía da minha boca era tudo mentira. E a Marina foi embora e realmente não voltou. A gente se via pelas ruas e ela desfazia de mim, me ignorava e meses depois começou a namorar um rapaz de família rica e eu precisei desencanar. E numa conversa com os meus pais, eu fui me orientando a pensar no futuro, porque eles não ficariam para semente. Então eu teria que aproveitar a chance que estava tendo e procurar fazer a minha vida. Estudar, arrumar um emprego. Nem os meus pais acreditavam que a marcenaria um dia poderia se tornar um negócio de verdade, um sustento. Mesmo meu pai sendo caprichoso e um bom profissional, ele não tinha clientes. Era uma coisa que pingava aqui, outra ali. A nossa marcenaria ficava na garagem da nossa casa, numa rua sem saída e sem nenhum movimento. Só um milagre para fazer o nosso negócio alavancar. E certa vez, a minha mãe me pediu para eu ir ao açougue e eu fui. E quando eu cheguei lá, presenciei uma conversa entre o açougueiro e um cliente. O cliente era bem mais velho. O açougueiro deveria ter a minha idade, uns 19 anos. Assim, mais ou menos. E eu ouvi quando o cliente comentou que o rapaz nem parecia filho do dono e elogiou o fato de ver ele totalmente envolvido no trabalho. E mencionou que os sobrinhos, ao invés de ajudar o pai, ficavam na rua empinando pipa, andando de moto para cima e para baixo e só dando dor de cabeça ao irmão. E confesso que me vi mais nos sobrinhos dele do que no açougueiro. E de alguma forma eu me senti constrangido, porque eu era exatamente assim. Não tinha compromisso com os meus pais, nem com o trabalho. E foi aí que eu mudei a minha maneira de pensar. Conversei com os meus pais sobre a possibilidade de fazer o nosso negócio dar certo. E eles me deram total apoio. Afirmaram que seria uma boa eu me dedicar ao trabalho. E diante disso resolvi jogar toda a minha energia na marcenaria. O meu pai, percebendo a seriedade do meu compromisso, me incentivou a fazer cursos. Embora ele nunca tivesse falado assim abertamente, o papai deixou claro que o sonho dele era ir além, era ter funcionários, fazer projetos, construir móveis finos e que estava cansado de fazer pequenas coisas. Mas vendo a minha coragem, ele estava sentindo que a gente iria prosperar. E comecei a pegar gosto pelo trabalho. E quando os meus colegas passavam na oficina para me chamar para fazer qualquer coisa, eu dizia: estou trabalhando, mais tarde eu apareço lá. E olha só como é a força de vontade e dedicação. E como a mamãe costumava dizer, quem trabalha, Deus ajuda. E ele começou a nos ajudar. A nossa marcenaria ficava numa rua sem saída, mas começou a receber clientes. E assim, do nada, as pessoas passavam e falavam: nossa, eu nem sabia que tinha uma marcenaria aqui. E o trabalho caprichoso do meu pai foi sendo visto e reconhecido. Desenvolvi
a técnica de tratar bem os clientes, dar suporte, oferecer boa qualidade, mesmo quando o cliente reclamava do preço. E chegamos várias vezes a perder só para ganhar lá na frente. O meu pai dizia: Heron, é melhor você perder aqui para ganhar lá na frente, do que ter a vantagem aqui e perder logo ali. Trate o cliente como você gostaria de ser tratado. E eu fazia exatamente como meu pai. E quando a nossa marcenaria começou a crescer, mudamos para um espaço maior, mais movimentado. E nessa altura, eu já desenvolvia os projetos. Assim que os clientes começaram a aparecer de todos os lados, papai contratou mais pessoas. E de um moleque irresponsável e imaturo, eu me tornei um homem de negócio. E eu amava o que fazia. Papai mandou reformar a nossa casa e ela ficou a mais bonita da rua. E muitas vezes eu fiquei um tempão parado na esquina apreciando o suor do nosso trabalho, porque foi através dele que a nossa vida mudou. E eu que pensava que só iria ter as coisas se ganhasse na loteria. Melhor do que ganhar na loteria é ver a sua vida profissional sair do lugar. Para mim, a vida que eu estava levando não tinha preço. Bom, foi muito trabalho que nos fez chegar aonde chegamos. E assim descobri que nada caía do céu. Um dia, quando eu estava no posto de gasolina, fui surpreendido por uma voz vinda de trás de mim, elogiando o estilo da minha moto e que adoraria dar uma volta comigo. E para minha surpresa, era a Marina. Ela estava ainda mais linda do que antes. E sem cerimônias, ela me cumprimentou com um beijo no rosto, fazendo uma série de perguntas sobre como eu estava, o que eu estava fazendo da vida e se estava trabalhando. Olha, eram tantas perguntas que mal sabia por onde começar a responder. E respondi todas as perguntas dela. A Marina nem parecia que tinha ficado um tempão afastada de mim. Ela me abraçou como se fôssemos íntimos e me convidou para passar na casa dela mais tarde, para a gente poder conversar um pouco. E eu respondi que mais tarde passaria sim. Mas eu não fui. Acabei me entretendo com outra coisa. E no dia seguinte, ela apareceu na marcenaria, com a desculpa de que estava passando por perto e resolveu me dar um olá, saber como eu estava, e acabamos passando a tarde juntos. Marina estava desempregada, mas garantiu que em poucos dias voltaria a trabalhar. E realmente ela voltou. E passamos então a nos falar por telefone. E a Marina perguntou se eu gostaria de namorar com ela. E como eu gostava muito dela, aceitei. Mas o nosso namoro não deu certo. A Marina, quando saíamos, ela queria que eu gastasse horrores com ela. Me exigia coisa cara. E no dia do aniversário dela, eu comprei um relógio lindo, delicado. E quando eu entreguei, essa mulher não gostou. Disse que eu só dava porcaria porque eu era um mão de vaca. E lamentavelmente, Marina e eu não demos certo. Ela era interesseira, só queria usar o meu cartão. Me exigia presentes caros e se eu não comprava, pronto, ela falava toda hora. E um dia ela disse que não gostava de mim e que eu tinha que dar graças a Deus
de uma menina assim, com o porte dela se interessar por mim. Então, era bom eu ser muito bonzinho. E quando eu ouvi a Marina falar comigo daquele jeito, eu mandei ela passear. E disse que ela não estava com aquela bola toda e que mulher melhor do que ela eu arrumava. E tivemos uma discussão porque eu não queria ser humilhado e ficar quieto. E a Marina disse que eu iria me arrepender por estar falando com ela daquele jeito. E na raiva dela, ela me chamou de Zé Ninguém. Na verdade, ela estava querendo era me chatear, me deixar triste. Mas as palavras dela não fizeram nem cócegas, porque eu já sabia quem eu era. E entre ela e eu, com certeza eu iria ficar comigo. Terminamos e eu segui a minha vida. Eu já não era mais aquele moleque que corria atrás dela e achava que ela era a única mulher que me faria feliz. E por eu não implorar para a Marina voltar, ela veio implorar. Me pediu perdão, disse que me amava e que eu precisava dar uma chance para ela. Mas eu não queria a Marina assim perto de mim. E a gente realmente não tinha nada a ver. E por isso eu decidi que ela não teria mais vez. E para me provocar, ela começou a sair com o filho de um vereador. E esse moço só fez foi engravidar a Marina. E ele não assumiu ela. Mas a Marina, com a ganância de dar certo na vida, só entrou em enrascada e se envolvia com homens que aparentemente tinham bens. E no final, ela sempre saía com a mão na frente e outra atrás. A Marina teve 3 filhos de pais diferentes. E quem cuida das crianças são os avós, porque a minha ex disse que não tem paciência. Eu, quando vi que a Marina não era para mim, eu fui em busca de alguém que me completasse. E eu conheci a Liliane, me casei com ela e ainda não tivemos filhos.